professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! E hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Esse é o vídeo de número 1. Comunicamos-nos no momento em que acordamos até a hora que voltamos a dormir, seja por meio da linguagem verbal, escrita, falada, seja por meio da linguagem não verbal, através de desenhos e gestos. Para cada interação, de forma consciente ou intuitiva, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender as mensagens. O processo de comunicação, ele ocorre em múltiplos níveis simultâneos, seja ele consciente, voluntário, inconsciente ou involuntário, por meio de múltiplos canais, podendo ser verbal, oral, escrito ou não verbal, como gestual, o olhar, a expressão corporal, os desenhos, os sons, a entonação de voz, até o modo de vestir comunica algo a alguém. Funções da linguagem. O emissor, a pessoa que transmite a mensagem, ao transmitir essa mensagem, sempre tem um objetivo, seja ele informar algo, demonstrar sentimentos, convencer alguém a fazer algo, entre outros. Nesse caso, a linguagem passa a ter função que são as seguintes: a função referencial, a conativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Vamos ver cada uma delas nos nossos vídeos. Funções da linguagem. Para melhor compreender a função da linguagem, torna-se necessário que a gente reveja os elementos da comunicação. O primeiro que nós temos é o emissor, quem fala, quem transmite a mensagem, e nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. Os demais elementos da comunicação são o referente, também chamado de assunto. Nesse caso aqui nós temos dois meninos conversando entre si, estão falando sobre comida, que é a mensagem. O canal que eles estão usando, que é a fala, e o código, que é a língua portuguesa. De um lado nós temos o emissor e do outro lado nós temos o receptor, formando aí os elementos da comunicação. A primeira função será a função emotiva. Os textos centrados no emissor, ou seja, a primeira pessoa, aquele que transmite a mensagem, têm predominância na função emotiva ou expressiva. A função emotiva também é chamada de função expressiva. Por quê? Porque ela ocorre quando o emissor demonstra seus sentimentos ou emite sua opinião ou sensação a respeito de algum assunto ou pessoa. Observem o quadrinho. O personagem diz: "Fico até com vergonha quando vejo essas coisas." O que ele está olhando? Está olhando uma árvore cortada. Está olhando o tronco da árvore. De repente, a expressão facial desse personagem muda. Ele diz: "Vocês ainda não nos venceram." E observa ali que está saindo um broto dessa árvore cortada. Então, para transmitir sentimentos, sensações, emoções pessoais, o texto em que predomina a função emotiva se vale também do uso de recursos de pontuação, como a reticência, as exclamações, as interrogações, além da ocorrência de interjeições. A função emotiva da linguagem, ela pode ser encontrada, de uma forma geral, em poemas, em cartas pessoais, em depoimentos, entrevistas, músicas, entre outros gêneros textuais que expõem a opinião do emissor, os sentimentos desse emissor. Observem só esses emojis, estão familiar a vocês, acredito eu, né? Com certeza. Ao fazer uso do WhatsApp, você faz muito uso desses emojis que traz os rostinhos aí, toda a função expressiva ou função emotiva. Uns indicando raiva, os outros indicando tristeza, alegria, espanto, afetividade.
Então, eles são bastante usados aí como elemento de comunicação entre pessoas, com uma função emotiva ou expressiva da linguagem. Outro exemplo de função emotiva são os poemas, as poesias. No caso aqui temos o poema do Mário Quintana, no retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Então o Mário Quintana aqui, o eu lírico, na verdade, ele está expondo como ele se vê, certo? Expressando aí a função emotiva da linguagem. Outra função muito conhecida também, muito usada, é a função referencial. Diferente da função anterior, aqui o objetivo do emissor é apenas informar. Essa função ocorre quando o emissor ele quer passar uma informação de forma clara, objetiva, sem dar opinião sobre algo, também chamada de denotativa ou informativa. Exemplo dessa função estão textos jornalísticos e científicos. Temos também um exemplo logo abaixo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uva, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Observem que, em momento algum, há interferência subjetiva do emissor. O objetivo aqui é apenas informar, ou seja, o foco aqui está na mensagem. Características da função referencial. A informação é passada de forma clara, objetiva. Não envolve aspectos subjetivos ou emocionais. Ou seja, o foco aqui não é o emissor, não é o que ele está sentindo, não é a visão do emissor. Simplesmente o foco aqui é repassar uma informação. Sempre há uso da terceira pessoa do singular e também do plural. Aí nós temos um jornal televisivo e também um jornal impresso como exemplo. Características da função referencial. Ao contrário da função poética, também da função emotiva, função poética que veremos a seguir e a função emotiva que já vimos, que utilizam recursos de forma ampla, aberta a interpretações, a função referencial ela é objetiva e clara. Tudo isso para passar ao receptor dados da realidade de forma direta, impessoal e principalmente imparcial. Por esse motivo, entendemos a função referencial como a função da informação. Nós temos o exemplo abaixo. Todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais. 1,5 milhão de funcionários públicos aposentados por regimes especiais consomem mais de recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS, dados do Programa Nacional de Desestatização. Então, temos aí uma informação ao público leitor, de forma clara, objetiva, sem emitir a opinião do emissor. Mais dados sobre a função referencial da linguagem. Ela é centrada no referente, como o próprio nome diz, quando o emissor procura oferecer informações da realidade objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, linguagem usada nas notícias, jornais, livros, revistas científicas, entre outros. Essa é a função referencial da linguagem.